Neste vídeo nós vamos fazer a construção do layout que irá permitir fazer a alteração da password. Não é nada mais nada menos do que a construção de um formulário que vai conter 3 elementos para input, ok? A password atual, a nova password e reescrever a nova password. Mas vou-vos mostrar aqui algumas informações úteis, nomeadamente no que diz respeito à formatação dos inputs, no sentido de permitir que eles nos facilitem a validação do preenchimento do formulário. Vamos criar o quadro para alterar a password, mas antes disso eu não resisto a colocar isto um bocadinho mais bonito, ligeiramente. Então eu vou abrir aqui um novo quadro, vamos aqui ao Font Awesome e vamos procurar aqui nos ícones, por exemplo, por User, nós já sabemos qual é e, portanto, o User que vai aparecer aqui é muito fácil de colocar. Então vamos aqui ao perfil do menu, no local onde são apresentados os dados, nós vamos colocar aqui e classe é igual a FA de Font Awesome, FA-user. Ok? Ok, vamos colocar assim. Não, vamos esquecer aqui o area hidden, não é necessário. E reparem então o que é que acontece agora quando eu refresco. Temos ali já um ícone. Temos aqui para um e-mail. Ok, vamos procurar aqui mail. E vamos com certeza encontrar qualquer coisa. Temos aqui o envelope. Se eu colocar aqui e-mail, acho que não vamos ter aqui nada. Vamos. Pois, ok, não temos. Mas temos aqui o envelope, temos aqui o mail. Podemos usar este, podemos usar aquele. Neste caso, em termos gráficos, penso que será mais interessante utilizar este aqui, o envelope. Ele diz aqui, inclusive, FA email, o que quer dizer que nós vamos ter aqui FA envelope, ok? Vamos então utilizar isto. Poderíamos até, inclusive, copiar aqui todo este. Eu vou esquecer o area hidden, já expliquei num vídeo anterior que trata-se então para utilizadores que utilizam browsers e que têm deficiências visuais e que usam os browsers e têm mecanismos para leitura dos conteúdos dos browsers. Eu aqui não vou ter essa preocupação, mas nós obviamente devemos ter sempre essa preocupação em conta, ok? Então vamos colocar aqui barra i, colocar um espaço para que haja ali um espaço para o e-mail e vamos ficar isto com um bocadinho mais bonito. Até já agora para a password nós temos também um lock, ok? E o lock é aqui isto que tem a ver com as passwords, ok? Eu não sei se existe algum para password, mas cá está, tem a chave, tem o lock, o unlock, lock. Ok, eu vou aqui utilizar o lock, que é esta expressão que aqui está. Vou utilizar aqui este lock. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos copiar este código que está aqui, vamos colá-lo aqui embaixo e vou colocar aqui lock. Ok, e agora vamos ter aqui algo muito interessante, ok? Não é aqui, mas sim aqui. E temos aqui um erro, ok? Um erro de código. Então, o que é que nos falta aqui? Bom, de facto, nós temos aqui o i, mas este i não pode ficar aqui. Ele vai passar a ficar dentro aqui da nossa hiperligação, ok? Então, se agora refrescarmos, passamos a ter aqui o alterar a password ali dentro. Muito bom. Quando clicarmos aqui, não temos rigorosamente nada. Porquê? Porque perfil alterar password ainda não tem nenhum fecheiro criado, nem tem o route, presumo eu. Vamos verificar se tem route. Ctrl P, route. A determinada altura vocês vão deixar de começar a ver estes ficheiros aqui, porque o conjunto de pastas de ficheiros vai começar a aumentar. Então a forma de chegarmos lá é exatamente esta. Ok, então eu vou copiar tudo isto e vou colar aqui e vou colocar aqui alterar password. Eu vou pôr perfil alterar password. Estou a criar a minha route e vocês vão ver que isto vai começar a ser recorrente. Então perfil alterar password. Ora, eu não tenho este fecheiro ainda criado aqui dentro da pasta de perfil. Então o que eu vou fazer é simplesmente isto. Vou copiar tudo isto que aqui está. Vamos aqui clicar por cima da pasta perfil, criar um novo fecheiro, colocar lá logo o título e está feito. O que nós vamos fazer agora é simplesmente isto. Eu venho aqui, copio já este código todo e vou colocá-lo ali. Eu já reparei que o nome está errado. Podem selecionar aqui, pressionam F2 e agora podem colocar o P e já está. Ok? Está alterado, portanto, perfil alterar password. Ora,
O que é que nós podemos fazer já relativamente ao aspecto visual da nossa página? Nós agora, se colocarmos aqui, ok, vamos aqui refrescar e reparem, já temos aqui então a abertura do nosso novo quadro. Ora, neste caso, eu posso chegar aqui às instruções, copiar este código que ali tenho e ele vai me permitir ir mantendo o mesmo tipo de estrutura. É importantíssimo que nós consigamos manter, tanto quanto possível, a estrutura do nosso código em termos visuais. O que é que eu quero dizer com isto? Não faz sentido, por exemplo, se nós vamos ter um botão para cancelar as nossas operações, nos quadros aparecer à esquerda, no outro aparecer à direita, não aparece no topo, na esquina, etc, etc. Então, se nós vamos optar por cancelar ou colocar botões, etc., por exemplo, se optamos por colocá-los todos ao centro, então faz sentido que mantenhamos sempre essa norma. Então, o que vai acontecer agora aqui é que quando eu refrescar já temos aqui alterar password, ok? Vocês podem reparar que há aqui um problema qualquer com a minha row. Então, vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Ok, eu aqui acabei por não copiar tudo, ou pelo menos aqui nas minhas instruções, ok. Esqueci-me de copiar aqui o container, ok? E, portanto, o que nós deveríamos ter feito era selecionar tudo mesmo, ok? E agora vamos aqui colocar como deve ser. Então temos aqui alterar password. Ora, o alterar aqui a password vai ser então nada mais, nada menos do que um formulário que nos irá então permitir colocar 3 dados, ok? Então vamos aqui verificar. Está aqui a alterar a password com aqui a card à volta. Isto obviamente é uma opção de layout minha. Vocês podem utilizar da forma que quiserem. Se quiserem encostar tudo aqui do lado direito, colocar fundos amarelos, é à vossa vontade. Colocar imagens, tudo isso, ok? Eu prefiro assim um layout um bocadinho mais limpo. Ora, alterar a password. E eu vou inclusive colocar aqui um HR, que é um separador, que com o Bootstrap já vem com algum padding, alguma formatação. No entanto, agora acontece o seguinte, eu vou aqui criar um formulário para colocar os elementos que me permitem fazer então a alteração dos dados. E eu vou parar ligeiramente o vídeo e colocar aqui o formulário em bruto e depois vou-vos mostrar aqui algumas questões relacionadas com os inputs. Ok. Parei então o vídeo sensivelmente durante 5 minutos, não mais do que isso, no sentido de criar aqui este código todo, porque seria fastidioso vocês estarem a olhar para aqui. O que eu tenho é 3 inputs. Neste caso temos aqui obviamente um formulário que tem a sua ação direcionada novamente para a mesma route que eu aqui defini. Portanto, ele vai auto-executar este mesmo script e depois será aqui que nós iremos colocar toda a lógica do código. E o que ele vai fazer aqui é então o método post e vai ter aqui então 3 elementos. Tem a password atual, a nova password e repetir a nova password. Depois tem cá no fundo o botão para fazer a alteração. O aspecto visual é este que aqui está. Okay? Alterar a password, temos aqui os dados todos prontinhos, formatados também em termos visuais com o Bootstrap 4. E depois temos a tecla alterar. Primeira circunstância, eu digo tecla e botão, para mim é a mesma coisa, ok? Mas não é de facto. Tecla é aqui o mecanismo do teclado, mas quando me ouvirem falar de tecla, não levem a mal, é o botão. Ora, a primeira circunstância que acontece aqui é o seguinte. Nós temos aqui de facto um botão para alterar. Mas se nós quisermos cancelar esta operação, claro que podemos sempre voltar aqui atrás. Mas não fica mal numa aplicação termos aqui um botão ao lado que vai ter aqui o cancelar. Então vamos colocá-lo aqui. Reparem, e neste caso até vou colocá-lo como uma hiperligação. A href é igual a, e aqui vou colocar A é igual a perfil, porque é para voltar ao menu inicial. Classe. A classe vai ser exatamente igual a esta que aqui está. Ok? Vamos colocar aqui tudo igual. A única coisa que vai alterar aqui é o facto de ser uma hiperligação e vamos colocar aqui cancelar. Cancelar, voltar, como vocês entenderem. Se eu agora for aqui refrescar isto, reparem como fica bonito. Temos aqui alterar, cancelar. Claro que eu coloquei aqui o cancelar a seguir. Faz todo sentido que o cancelar seja antes, porque está associado ao voltar para trás. Ok? Então cancelar aqui
o alterar significa avançar e, portanto, mais sentido faz ficar do lado direito. Então, o que nós temos que fazer é copiar isto daqui e colocar por cima, ok? Vamos agora aqui refrescar e, como vocês vão poder verificar, está aqui o cancelar. Quando eu clico em cancelar, ele vai e volta ali com enorme velocidade. Ora, o que é que acontece agora? Há aqui um aspecto que eu acho interessante, que é o seguinte. Quando eu clico aqui em cancelar, vocês vão olhar ali para o cabeçalho. E quando eu clico em alterar, vocês vão ver o cabeçalho a deslocar-se ligeiramente. E porquê que isto acontece? Por vezes as pessoas estão um bocadinho distraídas, mas é pelo facto da página estar a crescer e ser acrescentada automaticamente no browser aqui a barra de scroll vertical, ok? Portanto, não há aqui nenhum mecanismo a funcionar mal dentro da nossa página. É apenas esse detalhe, certo? Ora, então nós temos aqui a password. Neste caso, nem sequer está protegida por qualquer tipo de código que nós não queiramos mostrar, ok? Nós poderemos, inclusive, depois colocar aqui um pequeno olho para nós clicarmos e mostrar. Mas não vamos estar agora com esses aspectos de detalhe. Poderão ser mais para a frente nestes vídeos. O que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte. Nós vamos ter que definir aqui algumas regras para estes inputs. Porquê? Porque eu não posso simplesmente chegar aqui, clicar em alterar e não preencher rigorosamente nada. E vocês poderão estar a pensar neste momento assim, bom, mas existem mecanismos, quer no PHP, mas acima de tudo até com o JavaScript e com jQuery, etc., para validar formulários. E, de facto, existem. Mas há aqui uma circunstância extremamente interessante, que é o facto de alguns inputs terem recebido no HTML5 um conjunto de atributos que permitem fazer já, eu não diria toda a validação, porque iria eventualmente exagerar, mas fazer praticamente toda a validação do preenchimento de um input. Ora, vejamos. E esta é a parte importante do vídeo. Eu vou aqui colocar os atributos organizados aqui, cada um na sua linha. Opa, então, estou a colocar aqui coisas a mais. Então, eu tenho aqui o type, é text. Estou a fazer para este, poderia fazer para o primeiro, mas depois nós iremos replicar. O type é text. Poderia ser password, poderia ser outra coisa qualquer, mas é text. A classe é aquilo que define o seu aspecto visual do Bootstrap. O seu nome é aquilo que o vai identificar quando nós depois necessitarmos dele no PHP. Mas eu posso colocar aqui mais coisas. Por exemplo, o required significa que é obrigatório preencher. Ora, nós sabemos que vai ser obrigatório preencher qualquer um daqueles 3 campos. Mas nós poderemos fazer ainda mais. Eu posso colocar aqui um title, até poderei colocar aqui à frente, mas podem colocar por baixo, é como quiserem. Eu vou colocar aqui à frente required e no title eu vou colocar aqui a mensagem que irá ser apresentada no caso do input não ser preenchido corretamente. Então eu quero que no mínimo ele tenha 3 caracteres. Então eu vou fazer assim, no mínimo 3 caracteres. Ok? E perguntar-me-ão vocês, então, mas onde é que eu vou colocar esse controle? Bom, eu posso colocar o controle utilizando um atributo chamado pattern. E o pattern vai-me permitir definir qualquer coisa do género. Eu já vou explicar. Vou colocar aqui 3, ora, o que é que isto significa? O pattern vai-me dizer que no mínimo tem que ter 3 caracteres, no máximo é indefinido. Se eu quiser colocar aqui no mínimo 3 caracteres e no máximo 20, eu coloco aqui 20. Ok? Coloquei aqui no México, faltou ser México quase. No mínimo 3 e no máximo 20 caracteres. Vamos deixar ficar assim. E isto vai servir para todas as passwords, até porque se nós consultarmos a nossa base de dados, o que nós vamos verificar é que aqui na tabela dos utilizadores a palavra passe está definida para 200 caracteres e, portanto, não é por aí que nós vamos ter problemas. Não esquecendo que estes 200 caracteres são para guardar uma password encriptada. Mas desta forma nós já estamos aqui a balizar a forma como o nosso input vai reagir às nossas instruções. Eu vou pura e simplesmente fazer isto.
Eu vou copiar tudo isto porque só há um elemento que nós temos que trocar nestes inputs. E que é o seu nome. Este é o text password atual. Este é o text password nova 1. E este será o text password nova 2. Ok? Aquele que é o de repetição. Reparem agora o que é que acontece aqui no nosso código. Vamos aqui refrescá-lo. Ok. Se eu agora colocar aqui só uma letra e clicar em alterar, reparem o que é que ele diz. Faça corresponder o formato pedido. No mínimo 3 e no máximo 20 caracteres. Ok? Certo? Se eu agora preencher os dados e clicar em alterar, ele vai-me dizer que este campo também é obrigatório. Ora, se eu colocar aqui mais do que os 20 caracteres, ele já me está a avisar que, atenção, tem que ser no máximo até 20 caracteres. Portanto, reparem como estas funcionalidades vieram facilitar muito a questão da validação do formulário. Eu não irei conseguir passar para a frente sem ter o meu formulário todo completo. E, portanto, utilizando este tipo de mecanismos, existem mais alguns elementos, nomeadamente relacionados com a parte como nós podemos formatar aqui a pattern, etc., mas que não vamos estar a perder agora muito tempo com isto. Existem muitos aspectos relacionados com o input que nos podem facilitar a vida no sentido em que não vamos ter, por exemplo, misturar aqui validações de JavaScript, etc., ok? Ficamos então aqui com esta informação neste vídeo. No próximo vídeo vamos ocupar-nos exclusivamente na parte da lógica do código que vai ser feita a partir deste ponto em diante.